Que eu fiz? Uma corrente pertence ao caos jornada, mergulhada na escuridão que mandou eternamente claro. Me alcança a das ilusões e me colocas no caminho traçado pelos lados. Meus filhos retornavam ao amor do gerador, que é muito que aprendem nele. Agora sei que nada sei para sentir, luz vespertina. Desenlaçado das verdades devo estar, em pedaços da mãe de minuto, devo me postar diante do reflexo que sempre fui. Como parte dele, devo me entregar a sua vontade, caridosamente seguir o seu chamado, colaborando assim com sua obra. Por amor aos meus irmãos, devo me despertar desse que me limita e refletir aqui não encontrar barreiras. Por amor, venho a ti e coloco sem condições à tua frente, abro meu coração à tua luz. E assim dou mais um passo e me jogo sem medo da escuridão, pois sei que minha mão hoje segura tu e uma corrente inquebrável de amor. Boa noite. Boa noite. Questões. Isso já foi falado. A gente precisa de espelhos porque a gente só olha para fora. O outro é nosso espelho porque a gente nunca olha para si. Mas aí foi dito, eu consigo apontar 1000 defeitos no outro e nenhum em mim. Então mesmo que me espelhe ali, eu ainda não quero me enxergar no outro. Se eu não tenho defeito, ele tem. Mas daí, o tempo, né? Vamos lá, moço, vamos lá. Com mais calma nisso aqui. Se muito bem elucubrado, tudo que o outro, o seu próximo, faz dentro da sua existência, nada mais é que te proporcionar a ter percepção daquilo que é vergonhoso em você para você mesmo. Ou seja, toda vez que você aponta para o irmão seu, você está apontando a sua vergonha. Ao meu preconceito. Isso. O seu preconceito, a sua raiva, o seu apego, a sua paixão, o seu ódio, a sua vaidade, a sua inveja, a sua intolerância. Você está apontando tudo aquilo que é nefasto em você. Então, comecem a refletir bem e se perguntar: como eu ando falando mal ou como eu ando falando do meu próximo? Porque isso é o que você está discursando para o universo em relação a você mesmo. Então, se você aponta alguém, acusa alguém, acha quem quer que seja de qualquer jeito, né, nefasto, enfadonho, ignorante, perverso, mau, ruim, lembre-se que você está dizendo para o universo: revele-me a mim mesmo. E esse meu próximo, se ele mexer no que eu acho que é meu, ele tem um segundo meu aí. Se você acredita Que ele está mexendo, que ele está mexendo em algo que é seu. Piorou ainda um pouco. Bom, lembre-se, moço,
que absolutamente nada é seu. Só suas lágrimas. Essas são suas, moço. De todo o resto, tudo lhe é emprestado e pode ter absoluta, total certeza, sem falha ou sem exceção, que te vai ser tomado tudo. Porque nada, absolutamente nada é seu. Então, nem o corpo. Começa a desconstruir esse seu. Esse também vai ser tomado. Como eu disse, vai ser tomado, não vai ser pedido de volta, não. Vai ser tomado. Sem expressar qualquer remorso, ressentimento ou qualquer tipo de... Sempre que se pedir quer vir, normalmente a pessoa não, espera um pouquinho. Então tem que tomar sopetão. Não, moço, não é nem sopetão. É que não é um instante a mais nem um a menos. Só mais uma então. No correto instante. Se tudo vai acabar um dia e Deus não é irresponsável, se ele está quebrando uma organização, Deus, né? Não vou botar a culpa no outro. É que talvez vai ser o fim dela e daqui a pouco eu estou participando desse fim. Eu podia estar fora dessa organização e ele findar com ela amanhã e eu não participar desse processo. Mas se ele está derrubando os pilares, eu não posso ir lá querer segurar o pilar, não cai. Eu não posso me intrometer e tentar sofrer o menos. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas... Moço, isso seria a mesma coisa que dizer, bom, se você tem um problema cardíaco, então você não devia ir para o cardiologista. É isso que você está dizendo? Não, eu estou dizendo que é a mesma coisa. Que eu não tenho poder nenhum com ele. Sim, mas você, com problema cardíaco, foi no cardiologista? Sim. Então você não tem poder nenhum. Olha a hipocrisia. Sim, mas... Quando me é interessante é de uma forma, quando não é, eu vejo de outra. Isso, moço, muito bem. Muito bem. Mas... Você podia ter dito, não, eu não vou para o cardiologista porque eu não acredito nisso. Deus vai fazer o que quiser. Mas as coisas acontecem todo dia e parecem umas surpresas, mas tu não tem o que fazer, tu. Ele vai findar em um dia aquilo. Sim. E eu não sei se é hoje ou amanhã, mas eu não tenho muito poder de impedi-lo. Não. Ótimo. Se quiser ir lá segurar, vai cair sobre a minha cabeça. Tá, eu entendi. Talvez, moço, sua missão seja justamente ir lá e segurar, porque ainda não é o tempo de cair. Eu não tenho uma regra, né, tá? Mas a cabeça aqui já vai se preparando para esses fins de processo aí. Ela já está preparada para o fim da encarnação? encarnação? Não tá. Então não está preparada para o fim de processo nenhum, moço. Só existe esse para você. Da encarnação. Mas quando acontece, ele tem que achar uma solução para sofrer menos. Já aí é tentado o que a gente aprende aqui. Senão o cara pega uma gasolina, vai lá e taca fogo em tudo. Se tu vai pelas tuas emoções. Tá, então vamos mesmo se ferrar junto e se tranca lá e taca fogo e queima tudo. Mas daí não, daí vamos lidar, é Deus que quer, não é nada teu. Então tem que tentar usar tudo que é aprendido aqui, né? Esses subterfúgios para trazer algo plausível, aceitável para o que vai acontecer, é isso? Mas que tudo tem talvez tenha um fim. Na verdade, moço, nada tem um fim. Tudo, absolutamente tudo, ciclicamente se transforma. Então, o que você vê como fim, nada mais é do que a lagarta no casulo para que a borboleta se manifeste. No ciclo das manifestações, existem processos. E esses têm de ser trabalhados e oportunizados. Entende, moço? É como o ciclo da vida. A primavera, o seu nascimento, onde surge, o verão, o seu ápice, o outono, a sua mais profunda maturidade, e o inverno, o preparar
para o fim. E esse ciclo retoma na primavera como um renascer. Assim e tal qual como a fênix da própria síntese renasce, assim é todo o ciclo constitutivo do ser. Então Ele renasce de si mesmo. Por isso que são herança de vocês mesmos. não vê como ruim e não ter medo do tempo. Absolutamente, moço, ruim é a sua categorização daquilo que você dá de acordo com os seus anseios que não são contemplados. Ou seja, não é do jeito que eu quero, é ruim. Não é ruim, não é bom, é perfeito. E se for muito bom, tu não vai querer que mude também. Então, Se for muito bom, é porque está indo totalmente convergente àquilo que você quer, às conveniências que você sustenta. então a certeza é a mudança E aquele que não está preparado para a mudança é atropelado, sem qualquer constrangimento. certo. Da minha parte é isso. Muito bom, moço, muito bom. Alguém mais? O senhor acabou de falar que nos é tomado tudo, só ficam as lágrimas, e o senhor falou que inclusive o corpo físico. Mas morrer, nascer e morrer faz parte da lei de Deus, que é das leis da natureza. Em verdade, moço, absolutamente nenhum ser morre. E nós viemos do pó e ao pó, ao menos a matéria, viemos do pó e ao pó voltaremos. E o senhor disse que tudo vai ser tomado. Bem, moço. Isso é uma caneta. É um instrumento. É fruto da indústria, da evolução, da ciência, do plástico. É um instrumento. Tem um propósito. Escrever. O que acontece com ela quando ela não cumpre mais o seu propósito? O correto é voltar para a reciclagem e voltar. Vocês são reciclados, moço. Não tem morte, é reciclagem. Sim, senhor. Entendeu? Cumpre o seu propósito, na medida que o propósito foi cumprido, deixa de ser necessário, quando não é mais necessário, se recicla. A gente volta ao pó. O instrumento utilizado para escrever o livro da vida é reciclado. Outra questão, leitor. Sim. A gente vê muitas crianças correndo aqui e é bom. O seu burro, numa palestra, colocou, vou me permitir falar, porque o senhor falou na palestra, que o senhor, com 7 anos, na escola, de repente foi parar no hospital e ninguém sabia. Não, eu não, o burro. Sim, o seu cavalo. O burro. O seu médium, enfim. Burro. O seu burro, desculpa. Ah, ótimo, burro, isso. Muito bem. Aí, chegando lá, enfim, ninguém sabia o que era. E o seu burro comentou que ele, em um belo momento, viu um homem grande que perguntou se ele queria continuar ou se ele queria voltar, enfim, coisa nesse sentido. E o senhor comentou que, eu tinha ouvido falar que aos 7 anos é que se completa a reencarnação da criança. Isso de fato aconteceu aos 7 anos. Sim. E depois o senhor falou que a cada 7 anos é como se fossem ciclos que se concluem. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Bom, vamos falar então sobre a proposta de encarnação desse aqui. O que sucede é o seguinte, isso. Temos combinado que a cada 7 anos ele pode escolher retornar. Então, a cada 7 anos se abre uma oportunidade para ele vir e dizer para mim que quer retornar. O dia que ele quiser, a cada 7 anos, ele vai retornar. Mas isso é com relação ao seu burro, mas eu digo em relação ao ser humano no geral. Bom, de modo geral, no que tange ao conjunto de encarnações, o que se dá é que não é exatamente com 7 anos, mas nesse período, né, o ser está mais completamente engajado na proposta reencarnatória que sustenta e se cortam então de maneira mais contundente
elos de lembranças e memórias passadas que ajudavam no amadurecimento até então da proposta que se iniciava, a reencarnação se reiniciava. Então se traziam as questões que não foram bem trabalhadas e que tinham que ser revistas de uma maneira que vocês ainda não conseguem perceber. Essas questões eram postas para ser trazidas da melhor forma no andar da continuidade da reencarnação. Então se dá, bem grosso modo, dessa forma. Só para completar, eu tinha visto e lido que com 7 anos se conclui aquele, digamos assim, a reencarnação se completa. E essa é uma regra para todo ser humano. Vamos dizer assim, moço, que não existe nesse Tanger, não é uma coisa absolutamente fixa. Ela tem bastante, como vocês colocam, flexibilidade. Para alguns pode ser com 3, para outros pode ser que seja com 20. Mas, via de regra, é por esse pilar de tempo. Nossa, a regra. Desculpa, que para mim, eu estou tentando aprender isso, eu estou confuso nesse aspecto. O mentor falou antes ali, não interrompendo, que alguma coisa no sentido de que nada está errado, né? Só que nós somos frutos de um contexto social, nós somos frutos de uma regulamentação jurídica. Eu não posso simplesmente começar a dar contramão na BR-116 e achar que está tudo certo. Existem ordenações, existem condições que nos submetem enquanto sociedade. Você pode, sim, porém, mas ir um caminhão que é vermelho, por exemplo, que tem consequências. Você pode tudo, nem tudo é permitido. Tudo lhe é permitido, nem tudo lhe favorece. Entenda que existem consequências. E assim como os ciclos, assim como isso, todos os ciclos aderem a cada proposta é única. Todos vocês são iguais nas diferenças. Então, como todos são iguais nas suas diferenças, essas diferenças fazem com que vocês sejam únicos. E cada proposta é única. Cada um tem o seu ciclo, conforme o que é necessário. Entende isso? Então, não limite isso. Porque aderir a essas regras, tomá-las como verdade única, é imitar Deus. Colocar Deus dentro de uma garrafinha para dizer que só aquilo. Não. A senhora sabe, me permite, eu sempre me vi, digamos assim, universalista desde quase sempre. Eu olho para o sol e agradeço o sol, eu olhei a lua e agradeci a lua. Eu falo até com passarinho, eu sou meio louco, não tem problema, mas eu peço com licença, senhor passarinho, porque talvez ele seja um ser mais frágil, mas ele é fruto da criação e talvez muito mais forte do que eu. Como começa a pedir licença para as cadeiras, porque elas também são fruto da criação. As pedras são fruto da criação. Tudo mesmo. O rio que passa aqui do lado, né? A poluição. Absolutamente tudo. Até mesmo a poluição. A criação de Deus. É a manifestação de Deus. Sim, sim. Ótimo. Aquilo que é lhe favorável e aquilo que não lhe é favorável. E o entendimento tanto é um caos, que existe todo um sistema judiciário que, via de regra, acontece única e exclusivamente para punir aqueles que fogem às regras. Se cumprissem as regras, ele seria desnecessário. Mas não é o nosso momento ainda de pobreza moral, intelectual, Talvez, egoísmo. A única pobreza moral que exista é a pobreza de querer apontar ou acusar o seu irmão.
dizer que ele não deveria ser assim, que deveria ser assim. Mas o senhor sabe, desculpe interromper, mas aí volta ao encontro passado. Sim. Aquela pergunta que eu fiz para o senhor, comentamos, né? No mundo ideal, entre aspas, se eu fizesse uma sociedade que a pessoa só fizesse ao próximo o que quisesse para si mesmo. Uhum. Né? Ótimo. Sabe como seria? Tedioso. Vocês não suportariam. Não com essa percepção de si. Porque vocês já vieram disso e ali não suportaram ficar. Se excluíram, se afastaram. Mas então achando que aquilo que estava fazendo estava errado, que não suportava por causa disso, achando que fazer o bem para o próximo não era errado. Moço, bem, mal. Sim, na percepção de cada um. Isso. Não tinham afinidade com uma egrégora que desenvolveu um pleno respeito de uns pelos outros. Não conseguiram ficar. Então se excluíram, se segregaram. E desse se segregar, aclamaram por uma solução. Porque não suportaram ficar afastados. E não suportavam se manter próximos. Então aclamaram uma solução. E foi? Esse processo que estão vivenciando. O processo das múltiplas reencarnações, das vivências sucessivas, onde pensamento a pensamento são trabalhados no intuito de, primeiro, reconhecer em si o que os afasta dos seus irmãos. Segundo, aprender a acolher a si mesmo. Terceiro, no acolhimento a si mesmo, aprender a acolher a diferença do seu irmão. E quarto, por fim, compreender que não existe você, não existe seu irmão. É tudo um só. Eu lhe confesso de que tudo que o senhor falou até agora impactou em mim uma coisa que eu tenho que refletir e mudar. Tudo que eu falo, eu estou mostrando para o universo o que eu sou. Se eu falo do outro, eu estou mostrando que eu sou um linguarudo, que eu sou invejoso, que eu não trabalho, que eu quero ter a coisa do outro sem fazer força e assim por diante. Ou que eu digo fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu estou me mostrando, mas E o universo vai te responder. o universo já não me conhece, a minha fraqueza. Sim, mas o universo sim. Quem não conhece é você. Moço, fale, viva, não tenha medo de ser quem você precisa ser, de interpretar o personagem na qual você veio. Se ele falar mal do seu irmão, fala. Mas talvez eu tenha que Viva com as consequências, mas faça o que tem que fazer, senão, nossa, você se perde das oportunidades. Elas vêm de outra forma. Porque nem dos seus pensamentos você pode fugir. Não adianta ir para lá. A gente não vai ser uma pessoa melhor no momento em que a gente dominar essas más tendências que nós temos, falar mal dos outros, não ser egoísta, não ser invejoso. Você entende? Mãe, esse é o seu celular, mãe? Ferramentas. Esse é o seu celular? Moço. Esse é o seu celular, mãe? Não, Mas a senhora entende o que eu quero dizer? Nós não estamos no propósito de mudança e de melhor. Ou melhor, deveríamos estar. E como se cura sem se passar pela doença? Como se encontra a cura sem os sintomas? Sem se entender os sinais que se veja. Descobri muita filosofia, talvez eu esteja engessado ainda.
30 anos estudando, Na realidade, tentando, moça, se o senhor não for no barulho, como é que o senhor vai aprender a dominar os seus pensamentos? mas eu acredito que A vigiar os seus pensamentos. essa é outra Se o situação. senhor não escutar os manifestos. Mas eu já não procuro falar mal de ninguém. Se tem uma coisa que eu acho que já me libertei é da maledicência. Bom, mas nem sempre eu verbalizo, né? Daí o problema está. Aí os seus pensamentos são entregues para que ele mostre que aqui dentro do caminho mora. Talvez se expressasse verbalmente, se escutasse, entenderia os absurdos que o senhor sente. É necessário então que o senhor se escute. Talvez falar no espelho vai ser o dano menor. Por isso que a boca é ligada. O senhor escute os absurdos que o senhor que possa se acolher, se perdoar. Quem sabe, em algum momento, acolher e perdoar o Senhor. Começa a pessoa. Não se sinta constrangido. A ideia não é essa. Não é. O senhor sabe que eu tive um pensamento de falar para o grupo quanto falcatrua eu sou, né? Mas eu acho que não estou preparado ainda, mas eu vou falar. Não precisa isso. Não precisa. Ninguém te condena. Não seja você que se condena. Moço, Não precisa. o senhor não precisa falar, porque todos são e se reconhecem, tanto quanto. Não tem um anjo aqui. Quer dizer, vários caídos. Todos ainda sou pior. Não se vanglorie. Você não Não, conhece. você não vai ganhar o primeiro lugar. Não se vanglorie. Deixa pra lá. Moço, todos são iguais aqui. As mesmas coisas. Todos são mentirosos, hipócritas, inclusive. Todos são iguais. Mas, desculpe, nós não estamos no processo de mudança, de se identificar e mudar? Não é aqui que isso acontece. Não, mas eu digo, não é na matéria, não é no convívio com as pessoas, não é? Essa transformação não é aqui que ela acontece. Aqui vocês só estão aqui para ver quem são. Você fala aqui na matéria, na Na reencarnação. reencarnação. Só para você entender, essa transformação não se dá. Desculpe, isso citou outra questão que eu sempre tive presente uma coisa. Eu vi assim, eu vejo, de certa forma, eu vejo assim, se eu não entendi Jesus Cristo ainda, como que eu vou fazer perguntas mais complexas de situações que talvez até não viessem a acrescentar, né? Mas certa feita eu vi um comentário que, por exemplo, a gente vibra no minério, a gente... Obrigado. Licença. A gente vibra no minério, a gente vibra e tem sensibilidade no vegetal, a gente vibra sensibilidade e instinto no animal. E o somatório nós somos o nominal, somos os seres humanos. Em que lugar, sei que eu posso fazer essa pergunta, se dá essa transição entre minério, vegetal, vegetal, animal, animal, ser humano? E no ser humano nós temos a individualidade. Dentro da proposta, isso é uma alegoria de caminho, não é aqui que essa transformação acontece. Se não é no nosso planeta, em algum lugar. Não é nesse estado de percepção. Aqui é um estado de imitação, com o propósito de que tenham a oportunidade de perceberem quem são. E não gerar culpa com isso, mas sim esclarecimento. Por isso que assim, não se sinta constrangido, mas sim afrontado. Afrontado no sentido de que abra os olhos. Outro aspecto rapidinho, vou tomar seu tempo. Que Não, também... eu não tenho tempo.
Por mim, isso pode durar a eternidade. Não tenho nada mais interessante para fazer. Tranquilo. Você não me lembrou da tua palestra que o senhor deu, o senhor falou um aspecto que me chamou a atenção. O senhor disse, vocês são um planetinha numa galáxia que tem milhões de planetinhas, que tem milhões de galáxias, num canto do universo que é muito mais amplo e até um multiverso. Quando o senhor fala isso, na verdade, o senhor nos coloca no verdadeiro lugar que nós devemos estar, insignificância, orgulho, se achar grandão, pegar por mulher e coisa. E ainda assim, esse universo não seria perfeito se um de vocês não estivesse aqui. Então, saber se colocar no seu lugar demanda essas duas coisas. Entender a sua pequenez e também a sua grandeza. Mas essa mesma pequenez, essa mesma grandeza é compartilhada com Deus. Mas nessa transição entre perceber-se pequeno e perceber-se grande, nesse meio tempo, nesse inteirinho, e não desperta uma questão de orgulho, porque muita gente vai dizer, eu sou minúsculo, mas eu sou Pode despertar, dependendo dos valores que carrega. Dependendo dos interesses das competências. Pode despertar? Sim, pode. É regra que desperte? Não. Depende só daquilo que carrega em si. Dialogando com o senhor, me disseram agora, o verdadeiro segredo é perceber-se pequeno e procurar, como o senhor disse, a modificação. Ou melhor, perceber-se no lugar que ele está. Perceber-se na verdadeira dimensão que tem. Não, nem superestimar, nem menosprezar. Obrigado. O que mais? Já? Uma coisa muito louca que o senhor me falou semana passada, eu fiquei pensando por isso, compartilhar. É que o senhor me falou, eu disse assim que eu tava. Tinham certas coisas que eu tava pensando mais, e as coisas estavam mais, vindo uma outra energia. E o senhor me falou assim: isso é horário vigiário, isso é vigiar os pensamentos. E aí eu às vezes quando a gente escuta vigiar os pensamentos, pra mim era uma coisa assim, toda hora eu tinha que opa, peraí, eu tô pensando isso, eu tô pensando aquilo. Era uma coisa muito mais pesada do que realmente quando se mostrou. Eu disse, poxa, mas é muito mais leve a proposta. E às vezes a gente encara a coisa como uma dureza, né? Que Essa não é. dureza, ela é fruto apenas do seu próprio endurecimento em relação a si mesmo. Entende? Sim. Da mesma forma que encara duramente o seu próximo, encara duramente a si mesmo. Na medida que acolher sem condição, respeitar sem qualquer preconceito, vai se acolher e se respeitar. Então esse endurecimento é você mesmo que fez. Esse é o seu jogo. E ele tem o tamanho que você já. Eu achei interessante isso, porque às vezes a gente escuta as coisas, mas toma numa proporção diferente do que realmente é. O peso que realmente tem, né? Que pode ter. A gente escolhe às vezes um peso muito pesado. Coloca uma dificuldade que não está lá. Que não. Isso mesmo. E tu falou, ou foi o Paulo, o mesmo assunto, falou em juízo final, uma versão assim. Te vem o pensamento, o segundo pensamento, daqui a pouco eu vou matar o cara. Mas depois tu pera, não vou. E daí tu encerra aquela historinha mental com o juízo no final. Eu vou perdoar ele. Ou vou lá matar mesmo porque não presta. Mas qual vai ser o último pensamento, o resumo de toda a história? Qual é o valor que você vai escolher para acolher e seguir? Isso, exatamente. É o teu juízo final. Muito bem. Mas não só reprovar o pensamento, reprovar, daí tu fica bem louco. Não posso pensar. Não posso pensar isso. É que nem ela falou para ele, não pense
e se diabo e tudo, mas depois vira o anjo e tal. Mas daí lá no final, o que tu vai concluir, né? A respeito daquele pensamento. Nada? Eu estaria com vergonha, mas eu tenho que falar. Olha aqui, eu tenho vergonha. Bom, o apelido. Sem vergonha com vergonha. Não, mas é verdade. Eu dei risada, depois eu meio que. Ah, mas tu é foda, né? Ou não? Ele pede desculpa, mas primeiro ele começa. Hoje com a caminhonete e ontem, hoje, meu Deus do céu, arrumava uma coisa, estragava outra, fazia outra. E assim foi o dia inteiro e, né, eu abandonei de ficar beijando. Cada vez pedia desculpa, mas ele reclamava. E cada vez que parece que reclama, não é que parece, fica mesmo. Você pode... Mas é que parece que entende só na gramática, o que está escrito, lá na prática não sabe nada. Só parece que ouviu aqui e saiu por ali. É incrível. Mas tudo isso serve de lição, né? Óbvio. Um dia de tanto ouvir merda do pensamento, né? Que mandam pra gente, o cara não dá bola. Não dá graças a Deus que tá tudo certo. Se tu gastou é porque tu tem dinheiro. Se tu não tivesse, eu deixava lá no canto. É. Alguém tem que ganhar o teu dinheiro, idiota. Tá pegado nele por quê? Que não é nosso, né? Que a gente se apega. É, tudo. A gente não manda bosta nenhuma. Gira. É. Gira. Mesmo reclamando com o mecânico, Matico matar. Eu acho que. Digo, mas tu quer tirar o meu dinheiro tudo de uma vez só? Matico matar. Mas para um pouco, né? Eu mandando uma cada 3 anos e não quer gastar. É. Vizinho, o senhor que estava gastando ali, vizinho. Eu pensei nisso hoje de tarde, quando eu fui fazer minha unha. Eu pensei, eu tenho que dar meu dinheiro aqui também. Eu não posso ficar só com meu dinheiro se não fazer minha unha. Não, mas se o que eu gastei fosse só o valor da tua unha, eu tava ali. Mas São duas coisas diferentes. sim, claro. Fazer a unha custa a mesma coisa que o senhor. Depende do ponto de vista, sim. Às vezes um gasta 5 pila, para o outro. Para ele é o mesmo montante que o outro que gastou 5 mil. Vai saber o que passa, não. Eu gasto 3 e gastei. Mas estamos no mesmo momento, Não, quando eu fui fazer a unha que eu gastei o dinheiro, eu pensei, porcozinho lá também tem que dar. Combinamos. Claro, no dia, é isso aí. Já segura a dica. E já Sim, eu pensei que era só eu. Eu achando que era só eu. Você achou que era Não, pessoal? eu é que eu sou egoísta, achando que eu sou, né? Se fosse todo mundo assim, Entenda como até a miséria vocês acham que são especiais, né? O pior, se não tem dinheiro, reclama. Quando tem, que vai gastar também. Então, já seria melhor nem ter, né, moço? Que vai acabar sendo igual, aí não tem que ficar se preocupando. Sim, uma vez eu nem sei nada nessa merda desse planeta, agora quer levar o quê pra lá? Não tem gaveta. Pois é, moço. E por isso Mas que eu até digo, parece que tem. vocês chegam com lágrimas e só delas que vão levar. Porque eu não me lembro, moço, até hoje.
Tá bom. Nenhum de vocês chegando aqui com barras de ouro ou pedras preciosas, mas eu vi todos chegarem aqui chorando. Né? Nem sorrindo, mas muito bem. Todos chorando eu vi chegar. O problema é que querem ter mais do que trazem. Querem ter, como que é? Ter mais do que trazem. Isso. Querem levar consigo aquilo que não trouxeram. Não, eu não estou aqui julgando, mas é tipo assim, tem gente que só pensa em ganhar dinheiro como se ele fosse... Ah, meu Deus, ele pensa, vou ganhar dinheiro, mas não vai levar nada para lá. O que adianta? Não, mas eu sei. Mas essa é a história. É que nem aquele cara, você lembra, doutor? Que ficou de me dar 50 mil em carro. Mas não aproveitou, ele morreu. E daí? Mas tem gente que aproveitou. Os filhos dele devem estar faceiro da vida, né? Com R$500 mil de bolsa, eles estão muito É o preocupados. legítimo caso que vale mais morto do que vivo. Mas com certeza, porque com certeza se ele fez comigo aquilo com os filhos, imagina, né? Ele não ia ser diferente. Interessante, moço, é que nós temos uma situação bem parecida. Logo ali, moço. Sim. Esperando o pai morrer, Sim, porque ele está lá por conveniência. Eu já sei que ele está lá por conveniência. Não tem preocupa que eu não sou burro. assim a gente provoca o caos. Não precisa me provocar, porque eu já sei dessa história, dá pra ver dele ainda. Tipo assim. Não caiu longe do pé, né? Tipo assim, ó. Bom dia, boa tarde, mas fala assim, cara. Sabe? Eu vejo, pode ser que eu esteja enganado, porque meus olhos estão, né, querendo me iluminar. Pode ser. Mas eu ainda vou trazer o seu pai para falar com você de como ele te via. Mas deve ser muito pior do que eu vejo o meu filho. Com certeza. Ai, que eu nunca prestava esse pai, podia conseguir. E tu devia ser, como é que ele disse? Por Deus, vou falar, não tem nada a ver. Tu não nasceu, tu foi cagado. Bem assim ele falava. Não é isso? Ele não, ele foi parido, né? Tá bom. Puta que pariu, meu Deus. Não, para ser professor, não ser um professor, né? Mas do tempo que amarrava cachorro com linguiça. Ele era professor. Todo mundo amava ele. Nossa, que nem eu. Então ele não era tão amado assim? Não, nós dá uma dupla boa. Mas sabe que quando que a gente sabe dessas coisas, sabe o que a gente diz, que não se fala? Os outros que se fodam. Mentor, agora falando sobre amar. O que seria amar o próximo e amar uma pessoa? Sobre todas as coisas respeitar. Sem qualquer tipo de que, pra quê, como, por quê. Sem qualquer tipo de condição ou qualquer tipo de conveniência. Respeitar. Respeitar acima do próprio respeito a si mesmo. Dá a ele, inclusive, o direito de lhe agredir, sem querer ou achar que deve agredir de volta. Aquela história da uma face depois da outra. Isso, moço. Se te baterem na esquerda, dá à direita. Sem revidar. Entregue. Para ser imolado, para ser abatido. Se precisa for. Só aí é que reconhecemos o amor. E essa compreensão que o senhor deu agora se dá a qualquer ser humano ou aos familiares, pai, mãe? A qualquer, porque dentro do nosso entendimento somos família. Todos somos irmãos. Mas vocês são todos filhos do mesmo Deus, assim. Isso, certo? Mesmo pai, mesma mãe, tanto faz. Não tem exceção, não tem um melhor, não tem um pior. Só tem um monte. Só que a gente pega. No encontro passado, o senhor colocou assim, foi comentado sobre guerra nuclear e coisa do vale, e o senhor falou, mas já não foi estourado bombas no passado?
trazendo essa questão do amor. Por que a guerra, a violência, o esbulho? Eu vou pegar o seu terreno para mim. Mas isso aí é tudo Deus que comanda. Tem ninguém que... Não é o ser humano que faz isso, é Deus que comanda tudo, qualquer coisa, até teu pensamento, aquilo que tu fala, tudo. Calma, gente. Uma coisa de cada vez. Tá, desculpa. Se emociona. Uma coisa de cada vez. Porque senão daqui a pouco a cabeça dele vai começar a sair. Como acontece com a sua? Sim, mesmo achando que sabe, no fim, quando vê, não vale de nada aquilo. Não vale nada, Como nada, você porque mesmo não disse, lembra de nada. tem toda a teoria. Mas na prática, Muito bom, moço. Muito bom. Então é isso, moço. Esses conflitos existem porque os seres ali ainda são belicosos. Ainda tem valores que levam ao eu primeiro. Eu antes. Os meus interesses, as minhas conveniências primeiro. Não se importa com o outro. Só por isso. O senhor sabe, fazendo assim uma leitura simplista, talvez a cabeça do cara que mora no bairro Cruzeiro e tal, mas a Palestina, o território da Palestina nunca foi reconhecido. Israel sempre invadindo. A Ucrânia talvez foi o berço da Rússia, da grande Rússia. Os eslavos. Mas quando caiu o muro foi acertar o seguinte: nós temos a bomba atômica, nós entregamos para vocês, vocês respeitam o nosso território. Passou 30 anos ali, tudo isso foi largado. Moço. Claro, talvez a causa aparente, né? Entenda uma coisa. Essas situações não acontecem ao acaso. É que aqueles que estão ali envolvidos, vez batem, vez apanham. Não tem vítima e não tem algoz, tem equilíbrio. Aqueles que antes erguiam a mão, hoje emprestam a face. Lei de causa e efeito. Carlos. Até que aquele que entrega a face hoje sacrifique a sua mão, abdique de levantar a mão. E aquele que hoje ergue a mão, abdique de baixar a Seria sua o perdão. perdão? O perdão? Isso. A percepção da não necessidade. Só mais uma questão só. Esse dia o senhor me falou sobre o karma. Quando se dá situações como está acontecendo lá na Rússia, na Israel, também é o karma agindo? O que você ia dizer? Por isso que alguns estão vivendo esses conflitos e outros não. Porque, por exemplo, nós que estamos aqui longe, né? Para mim, no meu mundo, na minha realidade, eu não tenho trazido esse conflito. Tanto que eu não fico ligada nas notícias, enfim. Porque o senhor uma vez disse, isso está acontecendo contigo agora, isso está no meio disso, então para que tu está vivendo isso? Muito Né? bem. Apenas lembre que ali são conflitos entre vizinhos, entre irmãos. Entre irmãos, mas é a mesma coisa que a gente está vendo, mas digo, o conflito de Israel é em Israel, eu tenho os conflitos com os meus vizinhos. É o mesmo conflito que você tem com o seu vizinho na frente. É a mesma coisa, só em proporções maiores. Mas tem as mesmas causas e vai ter os mesmos efeitos. porque daí é mais gente envolvida, né? Só isso, moço. Exato. O grau de força demandada é maior, mas o que acontece é o mesmo. Sim. Uma pergunta antes que eu esqueça. Isso se repete pela segunda ou terceira vez? Que eu falo uma coisa, o senhor passa assim por mim assim e olha assim, ó. Você deve ter guardado. Tá te olhando. Eu gostaria, se possível, que o senhor dissesse Vamos dizer, tá? O que é, moço? Que é teu guardado é lombu do bicho. É o quê? O que é teu guardado é lombu do bicho. A segunda parte é poeira. Lombudo, largo. Lombudo. Largo. Ah, meu Deus. Então é isso aí. Mas vai querer
ele vai ler comigo. Mas, cara, o último ator que tá ali, a cinza dele, agora tu quer vir pra cima de mim. Você quer enterrar mais um? Ali não. Não? Não vale o banho deles. Eu tô brincando. Me esculachando agora! Foi feio agora. Não, mas eu te amo do mesmo jeito. Moço, ele pagaria um pouco menos, mas continuaria pagando. Se vocês Era 400 pila aquela vez. Ah, agora o salário mínimo mudou. Eu acho que 100 tava bem pago. Ai, ai, ai! Ô, mentor! Tem que pago, não sei o que. Eu acho que esqueceu disso. Mas tá faltando alguém pra intermediar. Muito bem. Tá levantando o incentivo, é isso que tá querendo dizer. Ô, Greg, tá querendo cacetinho, não é? Tá querendo ser capitão aqui no negócio? Por 100 pila, Greg, não vai mais. Você pagar os nossos 20%. Tá bem? Tá bom? Qual é a sua pergunta mesmo? Na situação de guerra e tudo mais, Leia essa frase, moço. você é a herança de você mesmo. É isso aí. É exatamente isso, moço. Não tem um só transitando por situações que não herdou de si mesmo. Nessa pequena frase está compilado todo o significado. Desculpe, eu sou cabeça dura, mas aí o senhor falou que nós já fomos, ou melhor, já estávamos no lugar que nós respeitávamos o próximo. Não. Onde se respeita. Só que não conseguiam se manter ali porque não respeitavam. Então não tinham afinidade, harmonia com essa percepção e passaram a se segregar. Mas esse o não respeitar não é a inferioridade latente da pessoa? Não, o egoísmo, a violência? Não é inferioridade. Não se veja assim. Não tem esse síndrome, essa síndrome de coitadinho. Não, essa má tendência. Não é inferioridade, é como é. Apenas que não conseguia coexistir com isso sendo desse jeito. Mas a nossa tendência não é melhorarmos? Moço, a sua tendência não é melhorar porque você já é perfeito. Você só não consegue se perceber. Você foi gerado em perfeição. Apenas nunca se viu assim. Não, mas, o senhor me perdoe, mas se eu tenho egoísmo, como é que eu sou perfeito? Por exemplo, se eu tenho uma maledicência, não é? Na verdade, moço, você não tem egoísmo nem maledicência. Você só tem ignorância. É só isso. Mas você já é perfeito. Não tem sobre nenhum de vocês nada a acrescentar ou tirar. Apenas é que vocês não conseguem se ver assim por isso, que não conseguiram coexistir. O conceito que você falou que Deus criou todos nós simples e ignorantes e não digamos, privilegiou ninguém. Todos estão numa trilha evolutiva. Todos já são perfeitos. Só não se veem assim. Então, nem evolução de verdade existe, irmãos. Só autopercepção. Apenas realmente se ver ou se perceber aquilo que já se é. Como perceber-se melhor ou diferente sem passar por um processo de crescimento? E aí nós vamos voltar àquilo que foi te dito no começo. Você não é melhor nem diferente, você já é perfeito. Apenas que você não consegue se ver assim porque você se vê separado. Você se vê como uma unidade separada do todo. O que te falta em verdade, é apenas se ver no todo. Não, eu estou no processo de aprendizagem, crescimento. Eu não consigo me ver assim, mas possivelmente no futuro eu vou conseguir ter uma leitura assim. Apenas um processo de autopercepção, de conseguir olhar para si mesmo. Auto-perdão também? Pode ser, moço.
Se perdoar, sim. Vamos então ao conceito de perdão. Perdão é não perceber erro em si ou no outro. Não acusar erro no que acontece. Uma simples compreensão de que o que acontece é o que precisava acontecer. Sem entender o porquê que precisava. Apenas perceber que precisava ser assim. Mentor, eu sou uma pessoa que não gosto de saber nada da vida de ninguém, não gosto de ver notícias assim ruins, mas hoje dirigindo o carro com o pai, eu acabei ouvindo uma coisa que eu achei desnecessária, mas me suscitou a pensar. Deu na Rádio Gaúcha, tem um casal em Novo Hamburgo, São Leopoldo, o rapaz com 22 anos, a guria com 20, tinha um nenê de 1 ano e 6 meses, e ele torturava a criança e até uma fratura. Numa circunstância assim, fazendo uma análise de fora, como não perceber o erro? Mesmo entendendo que pode, certamente tem causa e efeito e tem toda uma circunstância. Muito bem. Mas como não perceber o erro? Não julgue, não aponte. Diga para si mesmo, eu não estava lá, eu não sei. Comece por aí. E a avó dele, a avó da criança também foi presa porque foi solidária, deixou acontecer essa situação. Entenda que agora falamos então, não do ponto de vista do ser que está encarnado e vive na matéria e pela matéria, mas sim do ponto de vista do ser que ele é universal, eterno, infinito e não está preso às condições que a matéria impõe. Nada de errado acontecia, muito antes pelo contrário. Gloriosos são os espíritos que se colocaram na missão de promover àquele que ali chegou o que ele precisava e merecia. Se conseguirem transitar por essa encarnação sem se culpar, vão sentar no dia. Com as suas palavras eu percebo que eu sou um devedor. Talvez no passado recente eu fiz coisas assim, ou pior com criança. O senhor sabe que no final acaba me voltando às situações e suscitando... Muito bem, moço. Toda acusação vai voltar para si mesmo. Eu ouvi aquela notícia, eu não queria ouvir, mas a gente acaba ouvindo na rádio 4 horas, 5 horas da tarde, enfim, e acaba martelando na cabeça da gente. Muito bem, moço. Lembrem-se disso. Toda acusação vai voltar para si. Isso é importante. Tudo que vocês apontarem, acusarem, disserem de quem quer que seja, nós vamos colocar de volta sobre vocês. Cada palavra, cada letra, cada ponto. Sem tirar nenhum. Então se abstenha. E isso começa dizendo... Eu me sinto até envergonhado de falar esse tipo de coisa, mas eu tenho que falar isso. Não é problema algum, muito antes pelo contrário. Obrigado pela sua coragem de colocar isso. Por isso não é pela sua coragem de assim dizer, eu não tenho oportunidade aqui, junto de vocês, de explanar isso. Então entenda o seu papel e cumpra bem a sua missão. Não se envergonhe e nem se ache melhor por ela. Você é só a caneta que tem um propósito. E se essa caneta se recusar a cumprir o seu propósito, você viu o fim dela. É só isso. Isso em relação à lei de Deus, na verdade, né? Isso. A vida é assim. E isso é com relação a todo ser humano. Todo ser humano. Desculpa. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que é o dirigente de uma nação, que por soberba, por egoísmo, comete N situações lá de roubo, de violência, de esbulho. Entenda, moço, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Não diz respeito a um dirigente de uma nação, porque ele foi lá também colocado por Deus. Diz respeito a esses que receberam o entendimento e que foram elucidados, receberam a lucidez e não a colocam em prática. Esses são os grandes devedores do universo. Então aquele lá está lá, cumprindo o papel dele. Não nos cabe contestar, afirmar, acusar ou se regozijar com ele. Cabe só exclusivamente um olhar voltado para si. Eu lembrei que o senhor falou, tudo que se fala volta para o universo mostrando o que se é. Isso. Muito bem.
É só uma. Então a inveja não é erro, ela só tem a consequência. Eu posso eternamente escolher por ela e pagar o preço, e um dia eu posso não querer mais. Não querer mais ela. Dá o bastão pra ele. Vem você aqui. É você. Fique parado aí, de costa pra ele. Acerte a cabeça dela. Acerte a cabeça dela com tudo. Abra o crânio dela, moço. Ô, caralho. É você aqui. Vire-se ali. Dela então. Ah, eu não quero pagar o preço por esse conceito. Pronto. Pode voltar. Você pode voltar. Entendeu? Mas ela não seria um erro. Ela é só uma ação. Perfeito. Não, é só para. Porque ele fala que tem que trabalhar várias questões e nós temos a percepção de que está perfeito não ver erro. Daí eu tentei separar assim, então. Não tem erro. O que te chama de pontos negativos não seriam erros, seriam só ações e consequências. Quantos seres desencarnam todo dia nesse planeta? Você tem uma ideia? Deve ser centenas de milhares. Isso. Já pensou se Deus se culpasse por cada um? Sim. Um foi por tiro, outro por você. Entendeu? Eu só queria... Tu se culpa de ter ido lá no solar e passar o óleo lá no granel? Sei lá se tinha um Cid também? Moço, pelo contrário, foi prazer. Ah, bom. Eu não sabia dessa parte. Se você não sabe, não fala. Aquela frase que tu falou, não há erro, só há consequências. Isso é muito válido para você. Sim, mas esquece de ter erro. Né? Troca o erro por essa frase aí. E aí você tem pensamento intenso. Assim. Muito bem. Hoje estamos dispostos. O que mais? Mais nada? Se não temos mais nada, ok. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.